Olá, olá, bom dia, bom dia. Começando mais um culto no lar nessa quarta-feira. Hoje a gente quase atrasa, né? Faltando um minutinho. Vamos lá cantar uma música? Quero ter uma aura rosa, calma, perfumada e formosa. Quero plasmar sonhos, fazer todos seres risonhos. Este mundo a viver, que brotem flores e mais flores. Que o trabalho me eleve, que o amor me console. La la ya, la ya, la ya. La la ya, la ya, la ya. Mil beijos pra você. La la ya, la ya, la. La la ya, la ya, la ya. Seja bem-vinda. Saudade de você. Vamos lá começar? Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e rezar aquele salmo que mais parece um poema e que fortalece toda a alma caída. Porque o Senhor é o nosso pastor e nunca nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas e refrigere as nossas almas. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. E ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, jamais temeríamos mal algum, Senhor, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepare-se uma mesa perante nós na presença de nossos inimigos. Unges as nossas cabeças com óleo e nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas e habitaremos a casa do nosso Pai por toda a eternidade. Porque Ele é todo amor, todo poder, toda justiça e toda bondade, hoje e sempre. Graças te damos por mais um dia de vida, de luta, de aprendizado, de perdão, de auto-perdão, de consolação, de amparo e acolhimento. Que possamos ser um instrumento de vossa paz aonde quer que formos. Que possamos ser luz na escuridão, o equilíbrio no desespero, a última palavra em meio à desordem. Que o Senhor nos guie, nos ampare, nos auxilie hoje e sempre. E que dê por aberto o nosso culto no lar de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Gente, que friozinho bom, né? Pena que agora tá 30 graus. Começa aquele frio bom, aí passa 2 horas, aquele calorão. Então vamos lá, né? Começando os nossos estudos de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entrar no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem, nós vamos estudar também os inimigos desencarnados. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhes também a outra. Instruções dos Espíritos, a vingança, o ódio, o duelo. Vamos lá? Então hoje, começando, nós vamos estudar pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amarei vosso próximo e adorareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem assim?
E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que a vossa justiça se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarás no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 20 e de 43 a 47. Se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem senão àqueles que vo-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais senão àqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas porque vós amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestais sem disso nada esperar, e então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os inimigos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. E agora vamos lá para a filosofia, para o estudo. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer, por essas palavras, que se deve pelo inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão e em pensamento. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com o inimigo do que com o amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os seus amigos. Esse preceito parece difícil, impossível de se praticar porque se crê falsamente que prescreve-lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das linguagens humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não pôr nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo o que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que seja isso, quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos.
Amar os inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo, não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar se isso não é para satisfazer o seu orgulho ou os olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que pela própria destinação da terra deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca lhe torna as vicissitudes menos amargas. Venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se, em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daqueles a quem considera como seu inferior. Assim, ocorre com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o avaltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. E que assim seja. Gente, eu quis finalizar essa leitura, apesar de ser um pouco comprida, porque na próxima semana, além da gente já começar mais uma, não fica só um pedacinho pra gente estar estudando, tá bom? Então, essa leitura eu acho que ela é essencial para esse período que a gente tá vivendo. Eu até respirei fundo, você viu? Ai, toda semana aparece um pedacinho desse pra gente poder estudar. Amai os vossos inimigos. Eu acho que não tem muito o que descrever, né? Até porque ele foi bem detalhista. Não é para você pegar o seu inimigo, ficar abraçando, idolatrando, puxando o saco, sendo falso, não. O que ele pediu para você fazer? Não ter o desejo de vingança, né? Não querer destruir, não torcer para o mal, não ficar remoendo o que ele te fez, que te magoou, se libertar, né? Como assim, Etienne, se libertar? Cara, você acha que toda vez que você passa por um processo complicado, que te machucou, e você fica remoendo aqui na sua cabeça, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito aquilo outro, da próxima vez que eu encontrar ele, você acha que essa bagagem energética que você está gerando aqui não vai te fazer mal? Você não vai ter uma dor no estômago, uma dor de cabeça em cima dos olhos, um cansaço depois, hoje o dia foi tão pesado, parece que eu fui atropelada. Cara, lógico, você se atropelou. Então é isso que ele está tentando ensinar pra gente, né? Não odeie seu inimigo, não trate ele mal, não planeje coisas ruins para atingi-lo, né? Não torça pelo mal dele. Fica feliz quando ele tiver alguma vitória, quando ele tiver alguma conquista. Faça prece para que ele possa encontrar ali o caminho do conhecimento, do equilíbrio, da compreensão e não prejudicar mais ninguém. Por quê, Etienne? Eu tenho que ser muito sublime. Não, é só ser inteligente, cara, porque você vai estar ali, ó, cessando aquele fluxo de energia que você provavelmente possibilitaria ou você ou ele tá se prejudicando no futuro. Então, é uma educação moral? É uma educação moral, sim. Mas é bom pra você também? É ótimo pra mim, porque além de eu não gerar essa energia negativa, eu não vou estar me conectando com uma pessoa que pode também estar querendo me prejudicar, né? Então, ele deixou bem claro, não é pra você ir lá pagar de pessoa, paz e amor, good vibes e ficar puxando o saco de uma pessoa que você não gosta e que você sabe que quer te prejudicar. Não é isso. É você manter a sua passividade mental
e emocional perante a ela. O que é isso, passividade mental e emocional? Não se conecta, não deseja mal para ela, faz prece pedindo para que a vida dela seja iluminada lá na Austrália, mas que a vida dela seja iluminada, né? Que corra tudo bem, que ela conquiste tudo que ela deseja, que ela não prejudique mais ninguém como fez comigo, mesmo que tenha sido de forma consciente ou inconsciente, e segue seu caminho, né? Porque assim vocês estão cortando laços. Não tá ali naquele estica e puxa, eu vou lá e pá, bato, sai correndo. Aí a pessoa vai, pá, bate, sai correndo, eu vou atrás, pá, bato, sai correndo. Aí vocês vão ficar nessa sansara, né? Os dois super inteligentes, um bate num, outro bate no outro, e fica ali, aquele vai e vem toda a vida. Então é isso que ele quer que não aconteça. Corta. Não precisa, não quero prejudicar ninguém, tá? Eu só não quero que ninguém me prejudique. É só isso, beleza? Vamos lá? Pro Evangelho? Pro Evangelho, ó, pro Livro dos Espíritos. Ai, Etienne. Então vamos. Hoje eu acordei com um apertinho no peito, não gosto dessas coisas. Anjos, guardiões, espíritos, protetores, familiares ou simpáticos. É o que a gente está estudando, né? Começou, gente. Sabe o que eu tava reparando? Esse povo vem só na quarta-feira. Só na quarta-feira. Nos outros dias eles não estão passando. Isso quer dizer alguma coisa. Não quer? Quer dizer que você tá à toa, Etienne. Você tá conseguindo parar e reparar isso. Tá com a cabeça vazia. Então vamos lá, ó. Anjos, guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Nós paramos na questão de número 496. O espírito que abandona seu protegido não lhe fazem mais o bem, pode lhe fazer o mal? Então vamos de novo. O espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode lhe fazer o mal? Resposta. Os bons espíritos não fazem jamais o mal. Deixam que os façam aqueles que tomam o seu lugar. Então, acusais a sorte pelos infortúnios que vos acabrunham quando é vossa a falta. Que é aquele velho ditado, né? Ai, meu Deus, eu tropecei. Foi um obsessor. Ai, meu Deus, o pneu do meu carro furou. Sabia que eu tava sendo obsediada. Ai, meu Deus, deu tudo errado lá no meu serviço. Eu sabia, isso é influência de obsessor. Mas a pessoa não vê que ela nunca verifica o carro, o pneu do carro, né? Que ela não fazia nada direito no serviço e vai culpando os obsessores. O obsessor fica de longe olhando e fala, meu Deus do céu. É doida. Então, vamos lá, para a próxima. O espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que poderia lhe desejar o mal? E os espíritos respondem. A união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. A união dos maus espíritos, há de haver, tá? A união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o protegido quiser, ele dará toda a força ao seu bom espírito. O bom espírito talvez encontre uma boa vontade, alure para ajudar. Disso, aproveita até seu retorno junto do seu protegido. Como assim, Etienne? Eles estão perguntando se o espírito protetor que você tem pode, por um acaso, deixar você à mercê do espírito que quer te prejudicar. Aí o que acontece? Que os espíritos negativos, eles se unem, sim, para neutralizar as ações do bem. Como que ele poderia se unir para poder neutralizar as ações do bem? Através do seu pensamento, ele se une até com você. Então, vamos supor que você tem um espírito obsessor, né? E aí, toda hora esse espírito fala pra você fazer uma coisa. Ai, vai lá, dá um tapa na nuca dele, ele vai ficar irritado, você vai sair. Aí você vai e faz. Tudo que ele manda, você faz. Tá, tá, tá. Aí, seu espírito protetor me fala assim, não faz isso não, meu filho. Ele já tá tão cansado dessa brincadeira, ele já tá irritado. Pode causar um transtorno. Aí, você escuta isso e fala, tô nem aí. Aí, você vai lá e faz. Pá! Chega uma hora que seu espírito protetor cansa, né? Fala, quer ouvir só o zombeteirinho ali? Então, são iguais, né? Deixa ele aí fazer o que ele quiser. O que eu posso fazer? Livre-arbítrio. Então, é assim que funciona. Seu protetor, ele vai estar te assistindo de longe, mas nem sempre ele vai ficar falando uma vez que você não escuta, né?
Pergunta de número 498. Quando o espírito protetor deixa seu protegido se transviar na vida, é por falta de força de sua parte na luta contra os outros espíritos? Perguntou Allan Kardec. E os espíritos responderam: não é porque ele não pode, mas porque ele não quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que infelizmente não são sempre escutados. Não é senão a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós resulta de não lhes aporder resistência. Que é aquilo que eu falei, né? Você tá lá toda a vida ouvindo só seu zombeteirinho, aquele que quer te atrapalhar, te desandar, digamos assim. E nunca escuta o seu espírito protetor, aí, né, ele cansa também. Ah, Etienne, mas como que eu faço? Tenha uma moral elevada. Porque aí o espírito zombeteiro vai falar: vai lá, dá outro tapa na nuca dele que ele vai ficar irritado. Vai, pra nós rir. Aí você vai e fala assim: nossa, mas eu já dei tanto tapa na nuca dele, eu acho que ele não tá gostando dessa brincadeira, eu vou parar com isso. Aí seu espírito de luz vai e fala assim: é mesmo, meu filho, não faz isso não. Ele já tá cansado, tá num dia difícil, não faz isso não. Aí você fala: ai, não vou fazer isso não. Deixa quieto, tá? Acho que eu não vou fazer isso aí nunca mais. Que brincadeira idiota. Entendeu? É mais ou menos assim que funciona. É natural. Você não vai ver um bichinho sentar no seu ombro e ficar falando aqui pra você colocar no papelzinho, calcular, falando: será que eu escuto você? Ah, mas ontem eu te escutei. Não, não é assim não. Se você não tiver uma moral elevada, você vai de acordo com o que o fluxo te leva. Aí lá na frente você colhe, né? O que você planta, que é super natural, ação e reação. Ô, Luna, vamos ter problema nós duas, não. Pergunta de número 499. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não há alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Ou seja, vamos de novo. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não há alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Tipo assim, sem ele querer deixar o protegido dele, ele: ai meu Deus, esqueci de fulano, deixa eu correr lá. Resposta: há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao seu protegido. Mas não quer dizer que ele não vai estar atento ao que está acontecendo com você. Ele só não vai influenciar. Você vai andar do jeito que você quiser, né? Pergunta de número 500. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de um anjo guardião? E os espíritos respondem: sim, quando ele alcança um grau de poder conduzir a si mesmo. Como chega o momento em que o escalar não tem mais necessidade do mestre. Mas isso não ocorre sobre vossa terra. Ou seja, aqui na terra, nunca, jamais você vai reencarnar, você vai nascer sem o espírito protetor. Ou você vai atingir o grau evolutivo que vai te permitir caminhar pelo universo afora sem o espírito protetor, tá? Ai, mas por que, Tim? Porque isso aqui é um planeta escola, para não dizer um planeta prisão, onde todos os que aqui nascem e vivem têm problemas, têm débitos a serem resgatados, precisa aprender a educar o seu emocional, e é por isso que a gente nasce nesse planeta escola, para que a gente aprenda a educar o nosso emocional, nada mais que isso. Se a gente tivesse educação emocional, a gente não precisava estar aqui. Então, quando a gente atingir esse nível, a gente não precisa mais nascer. Então, aqui dentro desse planeta, ninguém salva. Tá? Ninguém, nem Henri Cristo, ninguém. Tá? Todo mundo tá no mesmo barco. Vamos lá para a última? Pergunta de número 501. Por que a ação dos espíritos sobre nossa existência é oculta? E por que, quando nos protegem, não o fazem de uma forma ostensiva? E os espíritos respondem: se contardes com a sua proteção, não agireis por vós mesmos, e vosso espírito não progredirá. Para que possa avançar, lhe é necessário
a experiência e é preciso frequentemente que ele a adquira às suas custas. É preciso que exerça sua habilidade. Sem isso, seria como uma criança que não se permitisse andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem o bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque se não tiverdes responsabilidade, não avançareis no caminho que vos deve conduzir até Deus. O homem, não vendo o seu apoio, se entrega às suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela por ele de tempos em tempos, que lhe brada para desconfiar do perigo. E a gente encerra aqui. Sem falar, né, gente, que se os nossos espíritos protetores fizessem isso de uma forma consciente, toda vez que a gente tivesse que assumir um erro cometido por nós, o que a gente ia fazer? Ah, mas ele não falou nada? Ah, mas ele deixou eu fazer isso? Ah, mas ele viu e não fez nada. Ah, mas ele, e a responsabilidade sempre vai ser terceirizada para o seu anjo da guarda, porque você não tem moral para assumir os seus erros. Então é por isso que quando ele o faz, você não fica sabendo, porque senão você culparia o seu anjo da guarda, porque é isso que você é. E é isso que você faz. Quem é você? Todos nós. Sem salvar ninguém. Todos nós faríamos exatamente. Nossa, Tiene, até você que sabe. Lógico. Quem é que em sã consciência, quando está no momento de desespero, não quer terceirizar o desespero para os outros? Por isso, educação moral que a gente precisa adquirir sobre este planeta, né? Então, enquanto a gente não tiver essa consciência que nós é que temos que nos corrigir, que nós é que precisamos fazer por nós, que nós é que erramos e o erro nosso tem que ser consertado por nós. Ai, seja bem-vinda, Adriana. Enquanto a gente não tiver essa consciência, o que a gente precisa estar fazendo? Escolhendo sozinho, fazendo as nossas próprias escolhas, sem ter ninguém para terceirizar a culpa. Entendeu? Então é por isso que os nossos irmãozinhos, guardiões, anjos da guarda, mentores, guias, do jeito que você preferir falar, eles trabalham de forma oculta para que você possa fazer as suas próprias escolhas, para que você possa usar o seu livre-arbítrio e lá na frente você não vai falar assim, ah, sabe o que é, Deus? É porque a hora que aconteceu isso, eu olhei para ele, ele fez um sinal assim com o olho, eu achei que era ele que falava para eu fazer isso, né? Então, não tem jeito da gente fazer isso e precisamos, sim, assumir sempre a culpa dos nossos erros. Por quê? Porque se a gente não tiver a humildade de assumir o que somos, de fato, a gente nunca vai se elevar, a gente nunca vai sair do lugar, a gente nunca vai ter uma moral mais elevada. E a gente precisa, né, de ter uma moral mais elevada? Vamos lá, então? Nosso tapa na cara semanal? Ai, gente, que fica tão frio. Aqui tem muito mato. E aí fica frio até. Eu acho que eu vou de sugestões oportunas. Vamos lá? Eu não tenho aprontado nada pra tomar tapa, hein? Vamos ver pra quem é esse tapa de hoje. Eu acho, né? Quem sou eu pra dizer que eu não apronto nada, né? Então, vamos lá. Sugestões oportunas de C. Torres Pastorini. Tudo coopera. Leitura de número 16. Aos que amam a Deus, tudo lhes coopera para o bem. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Tudo coopera para o bem quando existe boa vontade no coração do homem. Tudo coopera para o bem quando recebemos com a mesma tranquilidade o bem e o mal, a alegria e a dor, o grande e o pequeno, o repouso e o cansaço, a glória e a calúnia. Tudo coopera para o bem quando existe em nós uma atmosfera de paz e serenidade, de resignação e de fé. Tudo coopera para o bem quando sabemos nos esquecer para lembrarmos-nos dos outros. Tudo coopera para o bem quando ficamos em último lugar no banquete da vida sem queixar-nos dos percalços. Tudo coopera para o bem quando aceitamos todas as ocorrências como manifestações da vontade divina.
tudo coopera para o bem quando de nossa vida fazemos a tocha que ilumina e aquece a todos os viandantes, sem que cogitemos que lhes pedir retribuição nem recompensa pela partícula de luz, de nossa luz, que lhes aproveitam quando ela escapou pelas frestas e janelas abertas de nossa alma. Tudo coopera para o bem quando estivermos assíduos e firmes no trabalho de busca e distribuir o reino de Deus, não por interesses subalternos, mas pelo amor ardente que de nosso coração fez uma fornalha crepitante a queimar sem interrupções. Então, resumindo, tudo coopera para o bem. Bom dia, meu amor. Saudade, estava pensando em você ontem. Tudo coopera para o bem quando nós nos conectamos com o alto, com os nossos mentores, com os nossos guias, com uma frequência mais elevada, né? Então, privilégio meu. Na verdade, eu também, né? Mas eu vou ficar falando isso pra falar assim, nossa, ó, stalking. Saudade de você, tava pensando na visita que eu tenho que fazer pra nossa rainha. Urgente. Mas vamos então nos conectar para que tudo coopere com o bem nas nossas vidas, no nosso caminho, nas nossas escolhas, nas nossas ações e, acima de tudo, em nossos pensamentos, porque nós somos o que nós pensamos e sempre vai ser assim, tá? Não pensa vocês que, eu vou ficar pensando isso de fulano, mas quando eu chegar lá, eu vou tratar fulano bem, porque, a gente tem que... Cara, ele vai sentir. Fulano não é médium? Bom, na verdade nem precisa ser para sentir, né? Só que todos nós somos. Então ele vai sentir, é natural. É igual quando vem um vento. Muitas vezes ele vem, você percebe que a brisa bateu no seu rosto, muitas vezes não, você está focado em outra coisa. Mas a brisa vem, então percebe-se, tá? É um fluxo de energia, como foi explicado no Evangelho, que não tem como não sentir. Oi, Annelise! Ai, que delícia! Que tanta gente massa aqui! Senti sua falta ontem, hein? Vamos lá elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus? Pra gente encerrar o nosso culto. Que esses corações iluminados que vieram me visitar hoje, pessoas novas, corações novos, energias novas que chegam para completar aquelas que já faziam parte do nosso cotidiano, que nos iluminava já há tanto tempo, fortalecendo essa luz, Mestre, essa corrente de amor, essa corrente do bem, onde cada um que se levanta vai trazendo para cima os outros irmãos, os mais fortes, que empenham com mais dedicação aos mais fracos, e os mais fracos que se rende à humildade de receber o amor, um abraço fraterno, um sorriso amigo. Pai, gratidão. Gratidão pela oportunidade de estarmos estendendo a nossa corrente de paz, de fé raciocinada, de luz, de amor fraterno, de construção de equilíbrio, aonde cada um de nós vamos nos estruturando com abraços carinhosos, com sorrisos verdadeiros, com desabafos que por tanto tempo ficou guardado no cantinho do coração, que possamos ter consciência, Pai, que somos um, e é assim que nos fortalecemos, é assim que crescemos. Somos um a força do outro e o outro a força de um, porque fomos feitos à sua própria semelhança perfeita. E devido a isso somos pleno amor. Gratidão, Pai. Gratidão e gratidão. Peço também que a sua luz se estenda a todos aqueles que mais precisam, que estão passando por momentos de dificuldade na sua saúde, no seu emocional, no seu corpo físico. Pai, dai a eles o equilíbrio, a paz e o amparo, a força e a compreensão, na certeza de que nada acontece contra a sua vontade, que possamos atentar ao que o Senhor quer nos alertar,
que possamos entender a sua mensagem e o seu recado, e que, acima de tudo, possamos aplicá-lo em nossas vidas, realizando assim a verdadeira caridade para conosco, que é a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. Graças te damos mais uma vez pela oportunidade da nossa união e do nosso aprendizado, hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Vamos lá estudar? Eita, hoje o povo não tá parando aqui na porta, né? Não tem sol. Sabe por que eles param aqui na porta, gente? Porque eu tenho 2 árvores grandonas aqui, elas fazem sombra. Aí nos dias de sol, eu acho que eles vêm caminhando. A hora que vem a sombra, eles dão uma paradinha. Amém, amém, amém. Que Deus nos ampare, nos guie e nos guarde sempre. Aí hoje não tem sol, eles não estão parando aí, né? Olha que beleza. Vamos lá então, continuar a nossa história? Então, aqui nesse livro, né, sobre a era o signo de Aquários, que fala sobre essa transformação do nosso planeta, de provas e expiações pelo processo de regeneração. Seja bem-vinda, Tchelle. As transformações que estão acontecendo dentro das pessoas, o excesso de fluxo de energia, mesmo energias que não são tão positivas, né? Aquelas tragédias que estão acontecendo, catástrofes naturais. E essa loucura coletiva também que vem afetando as pessoas, né? Que quando tem um desagrado ali, que acontece uma coisa que não agrada o pensamento, ou que não era o que vinha imaginando que aconteceria, se transforma, vira um monstro, fica agressivo. Isso já não tem mais idade, já não tem mais sexo, não tem nada, né? Não tem gênero, a pessoa simplesmente surta. Então, foi só falar que eles estão vindo, né? Então a gente está estudando por que, né, que isso está acontecendo. E o que a gente também está tentando nesse capítulo, Etienne? Que as pessoas que desdobram, as pessoas que têm a facilidade de desdobramento, de emancipação, elas não nasceram assim por acaso, tá? Elas não conquistaram isso lendo um livro. Ela leu um livro e aí lá no livro ensinava. Claro que existe o desenvolvimento mediúnico, mas para você que nasceu com isso e sem desenvolver, já tá ali te incomodando, você vê que seus sonhos são muito reais, que às vezes você acorda com dores, até com algumas marcas no corpo, você não está aqui para passear, assim como todos os outros, mas a sua obrigação é maior. Você veio para trabalhar e tem uma equipe lá em cima esperando você despertar para você realizar o seu trabalho. Tá? E você não despertando, não realizando, o que vai acontecer? Você será cobrado. Muito será cobrado para quem muito foi dado. Tá? Então é isso também que a gente tá tentando nessa leitura aqui. Tine, por que você tá falando isso? Que coisa esquisita, você nunca falou isso antes? Porque eu recebo, graças a Deus, eu tô aqui sempre que vocês precisarem, para qualquer coisa, mas eu recebo muitas pessoas que vêm até mim se queixando desse tipo de transtorno. Etienne, eu não consigo dormir. Etienne, eu durmo, acontece isso. Etienne, acontece coisas bizarras, isso pra mim é muito real, eu não tô entendendo. E começa a atrapalhar o seu trabalho, atrapalhar a sua vida pessoal, os seus relacionamentos amorosos, começa a atrapalhar tudo. Então eu vendo que a bagagem de pessoas que me buscavam com esse transtorno era muito grande, o que eu fiz? Peguei um livro que eu já tinha estudado antes e ainda estava estudando, que abordava esse tema, para poder trazer para vocês mais ou menos como que funciona e o que está acontecendo com você. Por quê? Porque por mais que eu simplesmente fale, para quem não vive, para quem nunca palpou, não conhece, é muito difícil entender. Né? Então tem que contar ali de forma redativa, uma historinha para a pessoa entender, de falar, então é isso que está acontecendo comigo, mais ou menos isso que está acontecendo com você. Então vamos lá, eles já estavam no umbral, né? Eles já estavam conversando lá com a entidade que ficou para trás, que eles viveram no período da Inquisição, não sei se vocês perceberam isso, Cristal, Hermes, o Roger e esse Ramírez, se eu não me engano, todos viveram no período da Inquisição, e eles eram o quê? Idealistas. Eles não acreditavam no que a Inquisição queria impor, né? Naquela imposição.
Então eles foram de encontro a isso. Só que o poder deles era muito grande. O poder da Igreja Católica, para quem conhece a história real da Igreja Católica, sabe que era um poder muito, muito grande. Era difícil bater de frente, até os reis temiam, né? E aí o que aconteceu? Eles recuaram. Eles estavam mediante a um conflito com o pessoal da Igreja Católica, porque eles eram idealistas, filósofos, estudiosos. Era um grupo de pessoas, igual aconteceu aqui na ditadura militar. Tinha muitos grupos que iam de encontro, né? Então, naquela época também. E aí eles perceberam que não tinha força para ir de encontro à Igreja Católica. O que os sensatos do grupo fizeram? Recuaram. Calaram a boca. Falou, opa, peraí, eu não vou fazer isso comigo. Não, tá doido? Eu sei que o que eu acredito e o que eu penso tá certo. Mas não quer dizer que eu quero deixar eles me queimar na fogueira, não. Aí o que alguns sensatos fizeram? Recuaram, calaram a boca e concordou com tudo que a Inquisição queria. Nossa, tia, mas você acha isso certo? Cada história é uma história, quem sou eu para julgar? Mas foi o que foi feito. E Ramírez não aceitou. Ele, não, eu não vou. Oi, seja bem-vinda. Eu não vou calar, eu vou bater de frente. Aí o que a Igreja Católica fez? Pá! Queimou ele na fogueira. E ele se sentiu traído pela Cristal, pelo Roger e pelo Hermes. Que como eles se recuaram, eles tiveram a humildade de falar, cara, menos, vamos baixar a nossa bola, que a gente não tem força para isso. Isso é um sinal de humildade. Como eles tiveram isso e não foram decapitados, não foram queimados na fogueira, seguiu sua programação reencarnatória certinho, eles conseguiram elevar-se ali, né? Amém, seja bem-vinda mesmo. E eles conseguiram elevar-se ali no processo evolutivo espiritual. E é aí que a gente começa. Por quê? Porque o Ramírez ficou, né, fulo com a situação. E aí, no meio do processo que Hermes estava explicando o que tinha acontecido, ele começou a olhar pra galera e falar assim, peraí, parece que eu te conheço de algum lugar. Aí eu vou voltar um parágrafo. Ramírez aproximou-se a passos largos e olhou-me de forma atemorizada nos olhos, a meio palmo de distância, e me constrangi e olhei assustado para Hermes. O espírito cruel pegou-me pelo queixo e virou a minha cabeça em direção aos seus olhos e gritou autoritário, quem és tu? Eu te conheço de algum lugar. Logo após, ele olhou para Hermes, que mantinha-se sereno. Ramírez voltou-se novamente para mim e disse, é muito perigoso para um encarnado transitar em certas regiões. E olhando para Hermes, de forma ameaçadora, ele pegou o cordão prateado que liga o meu espírito ao meu corpo e disse irônico, se eu romper este duto, tu estarás morto no mundo físico instantaneamente. O que achas disso? Eu olhei preocupado para Hermes, pois eu não estava ali para arriscar a minha encarnação nas mãos de um espírito desequilibrado. O nobre mentor apenas dirigiu-me significativo olhar, demonstrando que eu deveria apenas confiar. Eu voltei-me para Ramírez e falei, nada temo, meu amigo, pois eu sei que estou resguardado por Deus, que jamais desampara e não protege para agora o meu desenlace. E não projeta para agora o meu desenlace. Creio também no meu espírito solidário que não iria causar mal a um grande amigo. Eu percebi que aquelas minhas palavras tinham sido telepaticamente orientadas por Hermes. Né? O Hermes usou a cabecinha dele para ele estar falando. Ramírez, ainda mais confuso, bradou entre a cólera e as lágrimas. Quem és tu, ó demônio maldito que me faz vacilar? Naquele instante, meu corpo astral... Peraí, gente. Ai, não. Naquele instante, o meu corpo astral começou a transformar-se. Meus cabelos ficaram longos e negros. Meus traços assemelharam-se à etnia espanhola. E, por fim, minhas roupas remontaram à Idade Média. Eu me vi vestindo um grande chapéu. Peraí, gente. Acho que o povo esquece, né? Eu me vi vestindo um grande chapéu, um gibão de casimira e longas meias que iam até a bainha das calças.
com elástico na altura das panturrilhas. Ramírez, ao ver minha transformação, começou a gritar entre lágrimas: Miguel, és tu! Como pode isso ocorrer? Imediatamente recuperei a consciência dessa minha encarnação ao lado de Hermes e Ramírez e disse: amigo, estamos aqui para livrar-te das trevas que aprisionam o teu coração. Vem conosco. É necessário começar uma nova vida e esquecer o passado. A igreja, como conhecestes, não existe mais. E também há outras religiões atualmente que aceitam os nossos estudos. E mesmo as que não aceitam, respeitam outras crenças. Hoje em dia, a reencarnação em que acreditai-vos e estudai-vos segundo os preceitos orientais é uma realidade cristã, aceita por um grande número de pessoas no mundo ocidental. Ramírez mantinha-se estático, sem crer no que via e ouvia. Ele trocava olhares entre eu e Hermes. Vendo a sua indecisão, eu prossegui. Ramírez, ouve-me, é imperativo que retornes ao mundo físico para reencarnar. O prazo para o grande juízo está expirando. Não é justo que um grande defensor da reencarnação como tu eras fique de fora do único mecanismo que leva o homem das trevas à luz. O monge soltou-me e jogou-se sobre a cadeira, derrubando alguns objetos que estavam sobre a mesa de estudos. Nós ficamos alguns segundos em silêncio e, como Ramírez nada falava, tomei a liberdade de prosseguir argumentando. Ramírez, lembraste de nossa última conversa na masmorra do Tribunal do Santo Ofício? Eu te disse que devíamos renunciar às nossas afirmações. Eu acreditei termos concordado neste ponto. Tu poderias ter aproveitado inigualável oportunidade de estudo sob a orientação de Hermes, como eu fiz. Ramírez meneou a cabeça, demonstrando um misto de insegurança e indecisão, e falou: como aceitar viver negando as suas crenças mais sagradas para agradar meia dúzia de ignorantes poderosos? É difícil aceitar que tenha que ser assim. Que é a humildade, né? E após a minha morte, as coisas pioraram ainda mais. Miguel, diz-me, como posso aceitar que os representantes de Deus negociem ingressos para obter-se o céu, parecendo com a amarga ironia que o dinheiro é uma defecação do demônio no solo acolhedor da casa de Deus? As últimas palavras de Ramírez emocionaram-me. Elas foram ditas com imensa dor, demonstrando como lhe doía o rumo que os homens deram às palavras do Evangelho Sagrado na Idade das Trevas. Meu amigo, disse-lhe, somos todos irmãos em evolução, alguns com o passo mais adiantado que outros. É necessário saber retardar o passo para não atropelarmos aqueles que engatinham no campo do crescimento para a vida maior. Mira-te no exemplo de Jesus, que, sendo a luz do mundo, compreendeu a ignorância daqueles que gritaram o nome de Barrabás na hora extrema. Após essas palavras, eu estendi as mãos, convidando Ramírez para seguir-nos, dizendo: perdoa-me por te abandonar naquela situação, mesmo que eu creia ter feito o certo. Mas permite-me ressarcir-te a felicidade e a aventura que perdeste neste trágico drama que vivemos. Aceita o nosso auxílio para saíres das sombras deste castelo rumo a uma vida moderna e com importantes responsabilidades. E aí a gente para bem aqui, para vocês entenderem que não basta eu acreditar, né, no que foi lido, no que foi estudado, eu preciso viver. Se eu não vivo, não funciona, porque é sintonia. Ramírez tem total conhecimento do funcionamento do processo pós-morte, pós-túmulo, e ele ainda assim
está há 500 anos no umbral. Por quê? Porque não atingiu a sintonia, não vive o que aprendeu, revoltou, ficou com raiva, né? Então aqui também a gente vai estar aprendendo isso. A gente vai estar aprendendo que não adianta eu saber o evangelho de cor e salteado, não adianta eu saber recitar todas as perguntas do livro dos Espíritos, não adianta eu pegar um livro, um romance, uma história e ler por semana, se eu não aplicar na minha vida, se eu não sentir, se eu não viver, se eu não estiver na mesma frequência, na mesma conexão. Entendeu? Então vamos entender isso aí. Não adianta falar, provar lá pra fora pro povo lá que você sabe. Aliás, eles nem precisam saber, eles não precisam te ouvir falar. Eles vão perceber que você sabe através do seu comportamento, das suas escolhas, das suas palavras, das suas atitudes. Porque falar, como eu disse na última semana, até papagaio fala, mas fazer, viver, sentir e ser é muito difícil, tá? Então a gente vai ficar por aqui. Vou agradecer a presença de vocês, vou pedir desculpa, tá? Pra galera que tá me assistindo nessa plataforma, porque deixa pra lá, melhor não falar nada, depois eu justifico pra vocês. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Até semana que vem e por toda a eternidade. Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada.